Olá, boa noite, podem ir entrando. O pessoal já tá sendo avisado aí, recebendo a notificação. Boa noite, Ju. Oi, Jennifer, Renata, Matheus, boa noite, tudo bem? Elis, Rogério, boa noite. Vamos entrando, ficando à vontade. Tudo bem, Ju? Boa noite a todos. Vamos já começar. Separei um conteúdo bem legal hoje, hein? Um montão de imagens aí pra vocês. Todo mundo me ouvindo bem? Sinaliza aí com um ok. Ver se não tá travando o vídeo. Marlene, boa noite. Ah, legal. Tá tudo... Não tá travando aí não, né? Ótimo. Vamos dar um tempinho aí, rapidinho. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. E aí a gente já vai partir pro conteúdo. Tem um montão de imagem hoje. Hoje eu vou fazer a live inteira em imagens, hein? Vai ser bem legal. E aí, Marlene? Marlene tem dia que vai estar em São Paulo fazendo consulta, hein, gente? Marlene tá chique agora. Renata tá atendendo um montão também, né, Renata? Já tá atendendo um montão de consulta canábica. Já tá super na segurança, né? Boa noite, Vinícius. Vamos já começar nosso conteúdo. Esperar só um pouquinho. Marlene e a Renata aí estão fazendo consulta a rodo. Um montão de consulta. Agenda já lotada. É, quarta em São Paulo. Tá chique o negócio. Renata, eu tô acompanhando aí os primeiros casos dela, mas tem saído muito bem, Renata. Já tá craque já. Já tá tendo sucesso aí. Boa noite, Danila. Bom, gente, vou começar falando um pouquinho hoje com vocês, né? Vamos fazer esses bichos ficar bem, é isso mesmo. É verdade, Renata, já tem um montão de pacientes sendo beneficiados. Bom, gente, na live de hoje, então, vamos fazer uma imersão canábica, hein? Vou começar lá tudo desde o zero. Vou falar bem rapidinho, né? Porque a gente só tem uma horinha. Mas vou começar desde o zero, da história da cannabis, toda aquela coisa. Boa noite, Brisa, Jerry, boa noite a todos. E vou trazer algumas novidades, tá? Muita gente não sabe. A Renata e a Marlene já devem saber de tudo aí. Mas eu vou trazer... Ah, legal! Em breve no curso, quero ver. Tá bem bacana. E estamos recebendo um montão de conteúdo novo esse mês, hein? Vai estar bem recheado o curso. É isso aí. Olha lá, a Renata e a Marlene fizeram o curso. Estão arrebentando em consulta aí. Camila, boa noite. Bom, gente, então vamos lá. Hoje, então, o tema da nossa live é imersão canábica, né? Então, vim falar um pouquinho do panorama geral pra vocês. Vou entrar em alguns detalhezinhos, tudo. Mas não esqueçam aí de digitar a perguntinha de vocês. Ou depois, quem quiser me chamar no direct pra conversar, no WhatsApp. Sempre passo meu WhatsApp pra todo mundo, tá bom? Vou colocar a primeira imagem pra vocês, porque hoje a nossa aula tá muito ilustrativa. Tomara que não perca aí a qualidade nem o tamanho. Vamos testar. Bom, sempre que a gente começa falando desse assunto canábico, né? É sempre importante a gente dizer que nós temos liberdade de expressão e que a gente não tá tentando convencer ninguém a fazer nada aqui, a gente só está expondo fatos,
né? E estamos aí assegurados pelo artigo 5º da Constituição, tá bom? Então, todos nós temos liberdade de expressão, de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, tá bom? Então, quando eu venho aqui passar algumas informações para vocês, não é nada ilegal, tá bom, gente? É tudo aí assegurado pelos artigos da nossa Constituição, tá bom? Então, devemos semear estes conhecimentos por aí, tem que compartilhar a live com os amigos, tem que compartilhar com aquela pessoa que tem aquela mente fechada, para entender o que é. Essa é a live que a gente vai contar tudo sobre a cannabis para vocês, tá bom? Então, tirem um print, joguem lá no story, marca a gente, para as pessoas conhecerem cada vez mais e tirar esse preconceito da mente, não é verdade? Porque é muitas das coisas que a gente vê. Então, que nem eu tava falando, separei alguns slides, mas pode ser que corte, distorça aqui um pouquinho, porque ainda tô entendendo a dinâmica dessas lives, tá? Ó, por exemplo, né? Aí deu uma distorcida. Então, assim, a cannabis, ela é uma medicina milenar, tá? Então, não é de hoje que existe a cannabis. A cannabis, ela tem inúmeros relatos, tá? Então, antes de Cristo, a gente já tinha relatos da cannabis. A gente tem aí na farmacopeia chinesa, na farmacopeia indiana, Ayurveda, a gente tem inúmeros povos aí relatando a utilização da cannabis, tanto para fins medicinais, quanto para fins religiosos, ou quanto para fins industriais, confecção de roupa, corda, era muito utilizada. Não sei o que aconteceu no meio desse caminho aí que acabou sendo não utilizada mais, mas a gente tem inúmeros livros, inúmeros autores que contam a história da cannabis. Esses autores, eles citam todos os povos, todas as culturas que já tinha a cannabis ali na utilização, né? Então, por exemplo, o pessoal indiano, tem os hinduístas, tem os romanos, enfim, os chineses, inúmeros povos que já utilizavam a cannabis para esses fins, tá? Então, não só medicinais, né? Então, já muito antiga, já era utilizada para dores, já era utilizada como anti-inflamatório, enfim, tem inúmeras aplicações. Para vocês terem ideia, tem um livro que ele é muito de referência no passado, né? Que é o Manual Médico de Merck. Ele é um livro de 1899 e nesse livro já se falava da utilização da cannabis para tratar inúmeras patologias. Todas essas patologias listadinhas aqui para vocês, todas elas já têm relato na literatura. Olha só, desde 1899. Então, não é uma coisa atual, gente. Já é uma coisa muito antiga, datada 4.000 anos antes de Cristo. Olha só, né? Então, muito tempo, tá bom, gente? Então, olha lá, a gente tem aqui embaixo, a gente tem para diarreia, a gente tem utilização para afecções, porque eles acreditavam que ajudava nos flatos, né? A gente tem utilização para asma, para bronquite, para dores, epilepsia, as convulsões, enfim, inúmeras utilizações. Tudo isso que eu tô mostrando aqui hoje pra vocês é do e-book, tá bom? E depois eu vou ensinar vocês a acessar esse e-book. Lá no finalzinho eu vou explicar como que vocês podem ter acesso a esse conteúdo que eu vou dispor aqui pra vocês, tá bom? Então, inúmeros artigos já antigos, não é nada de hoje, gente. Eu sempre falo isso pra vocês, né? E como eu já mostrei pra vocês, vou mostrar aqui novamente. Em 1905, já tinha os cigarros índios, né? Os cigarros de cannabis, tá? Os cigarros de cannabis, ele tinha utilização para asma. Eu sempre falo como que naquela época já sabia que um cigarro ajudava na asma. Olha só que coisa absurda, né? Um cigarro que vai agredir ali o pulmão, não tinha que tratar a asma, mas já tinha indicação. Catarros, insônia, olha esse daqui de baixo. Catarro, insônia, asma, tá? Inúmeras aplicações. Em 1920, aqui no Brasil, era normal os cigarros de cannabis, tá bom? Se vocês lerem lá, vai estar lá que é de cannabis. Agora, olha só que interessante que eu vou colocar para vocês.
Isso daqui era uma tintura de cannabis, que já existia também de muito tempo atrás. 1942 já tinha essas tinturas de cannabis. E no rótulo dela tá assim, uma dose geralmente cura. Olha que bacana. Então, olha só, a utilização muito antiga, não sei aonde a gente foi se perder nesse caminho aí, mas nos perdemos e temos que nos reencontrar, porque a cannabis realmente ajuda em várias patologias e infelizmente ela sofreu um preconceito muito grande, né? Por conta de como ela veio, enfim, como que entrou aí, como ela se popularizou, tá? Que a gente tem que fazer uma live só pra gente falar dessa introdução, aonde que começou todo esse preconceito da cannabis. E a gente já está preparando pra vocês. E assim, gente, uma coisa que todo mundo confunde é a origem da cannabis, né? As pessoas falam assim, porque existe a cannabis sativa, a índica e a ruderalis, que é o cânhamo. Na verdade, todas as cannabis são sativas, tá? Então, quando a gente vai falar da espécie, da genética da cannabis, a gente fala cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica e cannabis sativa ruderalis. E muitas pessoas confundem muito esses termos, né? Quando a gente fala de cannabis sativa, só a gente tá falando de uma família inteira, a gente não tá falando de uma espécie. Quando a gente fala sativa sativa, a gente tá falando de uma espécie, tá bom? Lembrando que essas genéticas de cannabis, a sativa sativa, sativa índica, sativa ruderalis, são genéticas que hoje a gente já não encontra mais pura 100%, porque ela já sofreu inúmeros cruzamentos, geralmente o que a gente acha no mercado é 60% índica, 40% sativa ou vice-versa, eles sempre foram fazendo esses cruzamentos e hoje existem inúmeras genéticas, gente, mas é tanta genética que vocês não fazem nem ideia. Até a gente que conhece de cannabis, a gente fica extremamente perdido e cada dia a gente fica conhecendo de uma genética nova, porque aqui não. Mas inúmeros países têm competição de genética. Então o cara entra lá num laboratório e ele desenvolve a genética dele fazendo cruzamentos para render mais, para crescer mais, para engordar as flores mais, enfim. Inúmeros genéticas já foram cruzadas, então não tem como a gente olhar uma planta e falar assim, essa daqui é 100% índica, 100% sativa. Não, a gente costuma falar da predominância, né? Então aquela ali, ela predomina sativa, ela predomina índica, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que é a diferença delas, né? São as híbridas, tá? Quando a gente fala que misturou assim uma genética com a outra, elas são chamadas de híbridas. Cannabis transgênicas daqui a pouco, com certeza. Olha, aqui a gente tem os 3 tipos de cannabis, né? Lembrando que a gente não vai encontrar assim, bonitinha desse jeito. Mas a sativa, ela tem essas folhas mais afinadinhas. E ela é uma planta que fica gigantesca, mas gigantesca mesmo, gente. Tem fotos de pés na internet com 3 metros, 4 metros e olhe lá, pode chegar até a 5 metros uma cannabis sativa. É gigantesca, tá? E ela tem essas folhinhas mais finas. A maior característica da sativa é que ela tem um alto teor de THC. Tá? O THC predomina na sativa. A índica é essa um pouco mais baixa, tá? Mas também não tão baixa, mas ela é um pouco mais baixa. E ela tem essas folhas aqui, igual a primeira imagem, larga, tá? Então tem umas folhonas assim que parece maior que a palma da mão, é lindo de ver. São essas folhas grandes, gordas, tá? E bem diferente daquela fininha que eu mostrei ali pra vocês. E a principal característica dela é que ela é muito rica em CBD, tá? Mas contém também um bom teor de THC. E nós temos a ruderalis, que é o conhecido cânhamo, que é aquela terceira bem pequenininha ali, daquela florzinha bem diferente, que tem aqueles 3 dedinhos ali embaixo.
Qual é a característica da Ruderalis? A Ruderalis, ela é muito utilizada para fins industriais. O cânhamo, ele é principalmente utilizado para fins industriais. Fins medicinais é a índica e a sativa. E aí mora o maior problema, o maior dilema que a gente vê na sociedade hoje, porque a maioria dos médicos acham que óleo de cânhamo é maravilhoso, mas óleo de cânhamo tem pouco teor de THC, menos que 0,3% de THC. Então, não tendo THC numa quantidade boa, numa quantidade razoável, a gente não tem tanta interação dos compostos como se fosse um óleo rico em todos os canabinoides, e aí a gente não tem o efeito comitiva, que é um efeito extremamente importante que eu vou apresentar para vocês, vou explicar para vocês entenderem o que é o efeito comitiva e por que a gente não tem que utilizar óleo de cânhamo para fim medicinal, tá? O cânhamo, ele é muito utilizado para fim industrial. Então, Carol, o que eu posso fazer com o cânhamo? Com o cânhamo a gente faz cordas, a gente faz tecidos, tem até casa de cânhamo, gente. Abajur de cânhamo, tem muita coisa que dá pra fazer com o cânhamo, tá? Então, eu vou explicar mais pra frente pra vocês essa diferença. Além disso, a Ruderalis, ela tem um crescimento muito rápido. Então, o que as pessoas fazem? Eles misturam genéticas de Ruderalis com a sativa ou a índica para ela produzir mais rápido, para ela ter um ciclo mais rápido e logo ter uma produção mais rápida ali pra gente fazer a nossa colheita. Porém, as genéticas automáticas, elas não têm tanta produção igual a gente tem na índica e na sativa. Então, lembrando que o óleo de cannabis de cânhamo, ele não tem fim medicinal, porque ele não tem uma concentração. O CBD comercial é de Ruderalis, isso, aqueles CBDs que a gente vê isolado, aquela maioria, é tudo Ruderalis, tudo cânhamo, tá? É bem difícil a gente ver um óleo muito rico em CBD que não seja de cânhamo. Obviamente que tem cada genética uma coisa. Exatamente. E ela também tem, ali a geriatria canábica lembrou que o cânhamo, desculpa, o cânhamo não, né? A genética automática, ela não tem fotoperíodo, tá? Então, ela floresce independente de como tá o período. Já a sativa e a índica, na parte vegetativa, a gente tem que deixar ela 18 horas no sol, né? Enquanto na parte de floração, a gente tem que dar 12 horas de sol e 12 horas de escuridão para essa planta. A automática, o nome já diz, ela é automática, tá? Então, independente de quantas horas de luz ali ela vai estar recebendo, você não precisa trocar esse fotoperíodo quando você vai passar para floração, tá bom? Vamos espelhar aqui o próximo slide para vocês. Bom, muitas pessoas perguntam, muitas pessoas não entendem muito bem, mas existe dimorfismo sexual na cannabis, tá? Então, tem a cannabis macho, tem a cannabis fêmea e tem a cannabis hermafrodita. Então, vamos lá. O macho, ele tem aqueles sacos de pólen, esses saquinhos que vocês estão vendo aí na imagem, tá? O macho, ele vai produzir dentro desses sacos de pólen, o pólenzinho que vai germinar a fêmea, tá? Então, a fêmea, olha lá a fêmeazinha, se ela recebe esse pólen do macho, ela começa uma produção de semente, ela começa a se desenvolver, ela é engravida quando ela tem um contato com o macho, e aí geram as sementinhas, tá? Se a fêmea não tem contato com o macho, e todo mundo sabe que eu sempre brinco com isso, se a mulher não tem contato com o macho, ela cresce linda, maravilhosa, ela floresce, ela fica cheia de flor. Se ela entra em contato com o macho, ela engravida. E aí ela acaba deixando de cuidar de si para cuidar do neném. Ou seja, ela perde muita energia produzindo semente, que é um nenenzinho, e deixa de concentrar os canabinoides. Por isso que numa produção a gente tem que ter somente plantas fêmeas. Adoro essa analogia, é verdade. A gente tem que ter só produção de plantas fêmeas porque ela vai florir. Não tem presença de macho, ela vai ficar lindona e vai dar o que a gente quer. Vai ter muito canabinoide, vai concentrar bastante canabinoide. Mas, Carol, e a hermafrodita? A hermafrodita é uma fêmea que sofreu estresse. Ela se estressou e ela desenvolve um mecanismo de produção de semente para se autofecundar, tá? Então, ela começa a se autofecundar e começa a produção de sementes. Ela é hermafrodita, ela tem os dois sexos, tá bom?
Isso por fatores estressantes ou, dependendo lá da planta, ela pode vir com uma semente já com característica de hermafrodita. Acontece muito de acabar vindo essa genética já hermada, tá? Vamos lá para a próxima. Mas, Carol, o que a gente realmente utiliza para a produção do óleo? As flores que a fêmea dá. Essa florzinha linda, maravilhosa aí, nas pontinhas dela tem um montão de tricomas, que são aquelas gotinhas que eu sempre mostro pra vocês nos stories. Aquelas gotinhas são onde concentram os canabinoides. Ali que vai estar o meu THC, o meu CBD, meus terpenos, meus flavonoides, enfim, todos os compostos que a gente precisa ali na nossa planta, no nosso óleo, vai estar concentrado naquelas microgotículas que eu sempre posto pra vocês, tá bom? Então, só a fêmea vai produzir isso. Ai, Carol, mas eu já vi gente que faz óleo sem ser da flor. Gente, a gente faz óleo com semente, tem gente que faz óleo até com a raiz, se deixar. Não é recomendado. O recomendado é com a flor, porque é ali que vai ter a maior concentração de canabinoide. Muitas pessoas fazem óleo desses outros componentes da planta por fatores econômicos, até porque os outros compostos, os outros componentes que não a flor, eles possuem muita celulose, e isso pode acabar gerando ali uma dor de cabeça para quem está recebendo o tratamento, tá? E muitas vezes a pessoa vai receber o tratamento justamente por causa da dor de cabeça, e aí vai acabar gerando mais dor de cabeça ainda, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado com a nossa fonte de óleo, por isso que a gente tem que comprar de uma associação que a gente tenha segurança, porque tem muita gente vendendo porcaria por aí, tá bom, gente? Agora eu vou colocar pra vocês, cadê minha imagem aqui? Como que funciona a transmissão nervosa? Como que funciona uma informação, tá? Como que o nosso corpo capta? Então, olha lá, eu tenho um martelinho batendo no meu joelho. O meu neurônio vai percorrer aquele caminho, vai levar até ali a região central e vai voltar com a informação para ele ter o reflexo, para ele sofrer a ação ali do martelinho batendo, certo? Então, eu venho via neurônio, para quem é mais técnico, né? Eu venho via neurônio pré-sináptico e depois pós-sináptico, tá? Todas as transmissões nervosas, elas são feitas dessa forma, com exceção do nosso sistema endocannabinoide. Então, o que é o sistema endocannabinoide? O sistema endocannabinoide são produção de neurotransmissores, tá? Vou colocar aqui para vocês. É a produção de neurotransmissores que vão se comunicar com alguns receptores. Então, tudo no nosso corpo acaba vindo desse pré-sináptico para o pós-sináptico. O sistema endocannabinoide é diferente, porque ele é produzido no pós-sináptico e ele passa para o pré-sináptico, ou seja, ele faz o caminho contrário da nossa fisiologia, tá? Fazendo a nossa ação, ativando os canais de cálcio, de íons ali, impedindo a transmissão, enfim, isso é muito técnico, é mais para quem é aí da área, eu acho que nem é todo mundo da área, tá bom? Mas é sempre importante a gente lembrar que a transmissão no sistema endocannabinoide é de forma retrógrada, é ao contrário da nossa fisiologia, o contrário do normal, o que a gente sempre vê, tá? Isso torna esse sistema único. Não existe outro sistema no nosso organismo que se comunique dessa forma, tá bom, gente? Então, olha lá. Os endocannabinoides, os canabinoides, eles são divididos em 3, tá? Os canabinoides, eles são divididos em naturais ou endocannabinoides, que são os canabinoides que nós produzimos. Então, que é a anandamida e o 2-AG. Anandamida, do sânscrito, significa felicidade, euforia, boa-aventurança, tá? E o 2-AG, ele vai fazer ali a ligação principalmente agindo em parte imunológica do paciente, enquanto a anandamida na parte de neuromodulação primária, tá bom? Mas há interação entre eles, há interação entre ação, enfim. Depois dos endocannabinoides, ou seja, dos canabinoides que nós produzimos, os canabinoides naturais, nós temos os fitocannabinoides. O que são os fitocannabinoides? Os fitocannabinoides são os canabinoides oriundos das plantas,
que aqui no caso nós estamos conversando sobre a cannabis. Carol, mas existe fitocannabinoide em outras plantas? Existe. A cannabis não é a única que possui os fitocannabinoides, porém é a que possui em maior abundância, em maior concentração, por isso que a gente recorre a essa queridinha. Eu tava falando em uma live passada, até mandei depois no direct pra pessoa que me perguntou, mas existe uma linha de estudo de umas estudantes veterinárias que conseguiram achar, isolar a canabinoide na arruda. Olha só que legal, né? E nós temos os canabinoides sintéticos. Os canabinoides sintéticos são substâncias produzidas em laboratório, que também reagem com os nossos receptores de canabinoides, porém são moléculas ali sintéticas, né? E por mais engraçado que isso seja, os canabinoides sintéticos, eles têm mais interação do que os nossos endocannabinoides, do que os fitocannabinoides. Olha só, ele consegue um resultado até melhor do que os nossos canabinoides, tá? A maioria das pessoas acham que não, mas o sintético ele é mais forte. Mas a gente não tem que recorrer a ele, a gente já tá justamente fazendo um tratamento com cannabis porque a gente quer que seja mais natural e a gente introduz um medicamento sintético, não tem noção, né? Então vamos lá, olha só, os meus receptores CB1 e CB2 eu tenho espalhados por todo o corpo. Olha os meus pontinhos azuis claros, azuis escuros aqui. Eu tenho por todo o corpo. Tá vendo aquelas gotinhas ali em cima da plantinha? É ali que tá concentrado os canabinoides que eu falei pra vocês, nos tricomas, tá? Que vão estar aqueles fitocannabinoides, os flavonoides, os terpenos, tá tudo ali naquelas gotículas. Gente, tudo que vocês estão vendo ali de pontinho azul é tudo receptor no nosso corpo. E o que é melhor de tudo isso é que a gente não tem abundância de receptores canabinoides no nosso tronco encefálico. Tá, Carol, mas o que isso significa? Isso significa que é impossível uma pessoa morrer de parada cardiorrespiratória com administração de cannabis. Coisa que não acontece na morfina. Na morfina, dependendo da dose utilizada, a gente pode provocar uma depressão cardiorrespiratória e aquele paciente ter uma parada, tá bom? E isso não acontece porque na cannabis, no nosso corpo, no tronco cefálico, nós não temos receptores canabinoides, tá? Então, é comprovado que é uma medicação extremamente segura, tá bom? Mas isso não quer dizer que não existem interações medicamentosas, que não existem contraindicações. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês hoje na nossa imersão, se der tempo. Eu separei um montão de coisa aqui que eu não sei se eu vou conseguir falar de tudo. Olha só os receptores no cão e no gato. O cão e o gato, eles também têm muita abundância de receptores, assim como nós, tá? Apenas os insetos não possuem receptores canabinoides, coitado deles. Então, Carol, funciona pro papagaio? Funciona pro papagaio. Funciona pro periquito? Funciona pro periquito. Gente, funciona pra todos os animais, tá bom? Funciona pra iguana, funciona pro lagarto, funciona pra cobra, funciona pra todos os animais, menos os insetos, tá bom? O pessoal da Pacan aí, boa noite. Olha, vamos para o nosso próximo slide. Eu adoro esse slide, gente. Para haver a implantação do embrião lá no útero da mulher, a gente precisa de anandamida, tá? Que é aquela molécula muito parecida com o THC. Se a gente não tem anandamida no nosso corpo, a gente tem depressão, a gente não consegue dormir direito, a gente tem oscilação de humor, a gente tem dor, a gente não consegue engravidar. Olha aí por quê, tá? Então, eu preciso de anandamida no meu corpo para eu conseguir engravidar. Sem anandamida, não engravida, tá? Então, olha, essa linha que vocês estão vendo é a quantidade de anandamida. Quando a mulher vai ter um folículo ali, né, que ela vai produzir aquele folículo, olha só, a gente precisa de um pico de anandamida. Assim como aqui embaixo no neném. Quando a gente tá ali no começo daquela gestação, a gente tem um pico de anandamida, depois o bebezinho tá maior, aumenta esse pico de anandamida, e quando a mulher entra em trabalho de parto, a anandamida vai lá no alto. Tá vendo ali aquele
pico enorme ali no bebezinho, significa que quando a mulher vai entrar no trabalho de parto, ela precisa desse pico de anandamida para ela poder ter o neném. Se ela não tiver esse pico de anandamida, ela vai acabar tendo um problema ali no parto, tá bom? Ah lá, ó, a Pacan falando, nosso corpo produz anandamida de forma endógena, sim, nós produzimos muita anandamida e 2-AG. E quando a gente tá com essa deficiência na produção de anandamida, a gente suplementa com os fitocannabinoides, por exemplo, o THC, tá bom? Que vai ali fazer o papel da anandamida. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, olha só. O Dr. Ethan Russo, ele é uma pessoa muito visível aí no mundo canábico, ele tem diversos trabalhos, diversos estudos, e ele explica a síndrome da deficiência de endocannabinoide. Então, quando a gente tem baixa de anandamida ou baixa de 2-AG no nosso corpo, o nosso corpo não consegue ficar em equilíbrio. Isso oscila e a gente leva a inúmeros problemas. Por exemplo, dor, depressão, insônia, ansiedade. Oscila até a nossa pressão. Oscila, por exemplo, a nossa temperatura. Enfim, gente, o sistema endocannabinoide, ele tá responsável por muitas coisas no nosso organismo. Sem ele, a gente não tem homeostase. Sem ele, o nosso corpo não funciona adequadamente. Então, a gente precisa. Quando a gente tá numa síndrome de deficiência de endocannabinoide, a gente suplementa com os fitocannabinoides, tá bom? Olha só que legal. Eu adoro essa imagem e eu sempre gosto de mostrá-la. A raiz dos nossos problemas. Então, nós somos que nem uma árvore, nosso corpo é uma árvore. E lá embaixo, lá na terra, estão as raízes do nosso problema. Quando a gente tem uma deficiência de endocannabinoides, a gente gera algumas coisas, como eu falei pra vocês, insônia, depressão, tudo bonitinho. Quando a gente se estressa, abaixa o nosso nível de endocannabinoide. E o que acontece? Resultam em doenças, tá? Então, qualquer estresse ao nosso corpo, qualquer agressão ao nosso corpo, vai diminuir essa quantidade de endocannabinoides, tá? Então, o que eu tenho? Inflamação, estresse, dieta pobre, falta de sono, pensamentos tóxicos, digestão deficiente, tudo isso vai gerar uma baixa desses endocannabinoides e vai gerar problemas, que são ali onde estão as folhas. Quais são esses problemas? Problemas hormonais, doenças imunológicas, câncer, fadiga, diabetes. Deixa eu beber uma água. Tô falando demais hoje. Então, olha só. Essa árvore da vida é fantástica. Sempre mostro para os alunos. E foi o Juan que desenhou, hein? Obrigado, Juan. Gente, existem alguns compostos que é mais comum a gente encontrar na planta crua, na planta aquecida, ou seja, quando ela sofre o processo de descarboxilação, e quando ela está mais velhinha, tá bom? Ela também acaba ali transformando seus fitocannabinoides. Então, quando eu tenho que estudar o composto, estudar quais compostos eu quero no meu óleo, quero produzir para aquele paciente e tudo, eu tenho que levar isso em consideração. Existem compostos que eu preciso aquecer para obter. Existem compostos que eu preciso dela crua. Existem compostos que eu preciso dela mais velha, mais madura, tá? Um tempo de cura maior, tá bom? Então, a arte de se fazer um óleo, a arte da medicina canabinoide é muito complexa. Você tem que entender muito para você conseguir escolher aquele composto para o paciente, tá bom? Então, a maioria das pessoas acham que é super fácil. Não é fácil, gente. É muito difícil. E nós temos os terpenos, tá? Os terpenos são compostos aromáticos que nós encontramos nos tricomas. E esses compostos aromáticos, eles estão responsáveis por algumas coisas no nosso organismo.
Por exemplo, os terpenos, por exemplo, o terpeno do mirceno, que é o terpeno da manga, ele potencializa a ação do THC. Eu consigo uma maior analgesia com o terpeno da manga. Por isso que falam que comer uma manga antes de utilizar o óleo, antes de obter ali o tratamento, a gente acaba tendo um maior resultado do THC. Por causa disso, porque o THC, ele melhora a permeabilidade, o mirceno, ele melhora a permeabilidade do THC na membrana, na nossa barreira hematoencefálica. E aí, ele consegue ter mais resultados. Por exemplo, o terpeno da lavanda. O terpeno da lavanda, ele é um ótimo ansiolítico. Ele ajuda a diminuir a ansiedade. Então, olha que maravilhoso eu fazer um óleo, escolher um óleo para aquele paciente que é ansioso, com CBD, com uma quantidadezinha ali de THC, que o THC em baixas dosagens, ele também é ansiolítico. Eu consegui colocar um terpeno de lavanda, o linalol. A gente consegue melhorar o poder ansiolítico do nosso tratamento. Então, é muito importante a gente conhecer os terpenos. E o Dr. Ethan Russo é um cara fantástico, que falou muito sobre terpenos, estudou muitos os terpenos, né? Ele se dedicou aí há bastante tempo a explicar sobre os terpenos, além de falar da cannabis em si, tá bom? Então, conhecer os terpenos é extremamente importante. No Brasil, eu não consigo escolher um óleo que eu coloque, eu quero tal terpeno, quero terpeno assim, quero terpeno assado. Não dá, não existe um perfil terpênico que a gente possa escolher. Mas em alguns países a gente já está nesse nível. A pessoa pode escolher qual composto ele quer no óleo, o que ele quer tratar daquele paciente e ainda escolher o perfil terpênico daquele óleo. É fantástico e um dia chegaremos lá. Porque aí a gente vai conseguir trazer muitos mais resultados para os nossos pacientes. E quando eu falo que eu preciso de um óleo rico em todos os compostos, que eu preciso de um óleo rico em THC, em CBD, em CBN, THCA, THCV, terpeno, flavonoide, enfim. Quando eu falo de tudo isso, é porque todos esses compostos juntos, eles se abraçam e eles ficam mais fortes. E então, eu vou precisar de uma menor miligramagem, uma menor dosagem desses compostos para eu obter o sucesso terapêutico que eu preciso, que são chamados os óleos Full Spectrum. Olha só que legal. Os óleos Full Spectrum são esses óleos que têm todos os compostos. Vocês podem ver aí os flavonoides, os terpenos, pectinas, enfim, tudo que a gente precisa para obter um óleo mais forte. O efeito entourage. Olha só que legal. A gente não pode esquecer que, assim como na bebida alcoólica a gente tem a ressaca, a gente também pode ter a ressaca da cannabis, que ela é conhecida com efeito bifásico ou o U invertido. Eu ainda não soube encaixar aí pra vocês direitinho. Estou tentando, aprendendo ainda, mas o efeito bifásico, ele é o efeito de quando a gente passa do ponto, a gente extrapola a nossa dose terapêutica. Por exemplo, sedação. Passei a dose que meu paciente precisava, ele sedou, ele dormiu, ele relaxou mais, ele apagou mais. Qual é outro efeito bifásico, por exemplo? Dependendo do caso, esse é um efeito bifásico favorável. Agora, dependendo do efeito bifásico, a gente pode, ao invés de tentar reduzir a ansiedade do paciente, por exemplo, THC, em baixas dosagens, a gente consegue um efeito ansiolítico, ou seja, reduz a ansiedade. Dependendo da dose que eu utilizo, se eu utilizo uma dose muito alta, eu vou ter um efeito ansiogênico, ou seja, eu vou ter mais ansiedade. Então, eu tive um efeito bifásico, eu extrapolei muito a minha dose e agora tenho a ressaca da maconha, né? Como as pessoas dizem, a ressaca de cannabis. É a mesma coisa que a ressaca da bebida. Uma dosezinha, a pessoa fica alegre, a pessoa curte a festa, fica divertida. Beber umas a mais, a pessoa já começa a ficar chata, fica aquela pessoa bêbada enchendo o nosso saco. É a mesma coisa.
tá? Então, uma dosezinha baixinha, eu tive um efeito ansiolítico, melhorei o humor, toda aquela coisa, passei da dose, já acabou com tudo. Começo a ter muita ansiedade, tá bom? Por exemplo, existem inúmeros efeitos bifásicos e como a gente tem um tempinho muito curto aqui, eu vou falar rapidinho, tá bom? Agora, uma questão muito importante da gente falar é que existem contraindicações, gente. As pessoas não acham que existem, mas existem contraindicações. Por isso que você sempre tem que ser acompanhado por um médico. Por isso que o seu pet tem que ser acompanhado por um veterinário, especialista no assunto. Não adianta também ser qualquer veterinário, qualquer médico, porque a gente vê muita cagada por aí. As pessoas fazem muita coisa errada quando se diz em medicina canabinoide. Então, eu tenho que saber se aquele paciente pode tomar ou não meu óleo. Não é para qualquer paciente, não é para qualquer caso. É para muitos casos. Quase sempre a gente tem indicação, mas a gente tem que saber das contraindicações pra gente acabar não piorando o quadro. Falando, por exemplo, em overdose, em toxicidade, dose letal, eu conversei no comecinho com vocês que a gente não tem receptores canabinoides no nosso tronco cefálico e por isso a gente não consegue causar uma parada cardiorrespiratória com administração de cannabis para o paciente. Não é suficiente. Eles fizeram um estudo e eles viram que para, por exemplo, ter uma dose letal em um paciente, ele precisa fumar uma quantidade que é humanamente impossível. Inclusive, teve uma das últimas lives, eu mostrei pra vocês um caso de que a gente conseguiu reduzir os índices, né, de overdose, de outras drogas com administração de cannabis, tá? Então, overdose na cannabis não existe por causa dessa ausência de tronco encefálico. Em cães, eles também tentaram e eles chegaram à conclusão que para causar uma dose letal num paciente canino, por exemplo, ele precisaria de 3.000 miligramas por quilo, tá? Geriatria canábica, já peguei paciente renal sendo tratada com cannabis, tá? Tem que tomar muito cuidado com os pacientes renais e isso causar uma maior sobrecarga. Já peguei paciente que ele não estava compensado corretamente ali, não estava um paciente hemodinamicamente estável, que a gente chama, ou seja, ele não estava com o coração sendo medicado, ele tinha uma alteração cardíaca importante, ele tinha uma bradicardia importante, uma hipotensão importante. E por causa da administração da cannabis, reduziu mais ainda e gerou uma hipotensão maior no paciente. Como eu disse, não tem como a gente causar uma overdose, uma toxicidade ou uma dose letal naquele paciente, mas a gente pode encontrar efeitos indesejados. Além disso, já peguei paciente que teve interação medicamentosa com outras coisas e acabou agravando o quadro. Então, não é para qualquer pessoa. O médico, ele tem que saber das propriedades, ele tem que saber as interações medicamentosas que a gente pode encontrar, tá bom? Porque tem muitos medicamentos, tem um slide sobre isso, tem muitos medicamentos que causam interação. É o próximo, eu já vou pôr. Aqui, interação medicamentosa. O que acontece? Quando a gente administra um medicamento para um paciente, a gente precisa de uma metabolização hepática. Essa metabolização hepática acontece principalmente pelo citocromo P450. O citocromo P450, ele é o responsável por pegar aquela molécula, metabolizar aquela molécula e mandar ele embora do corpo, ser metabolizado e excretado, fazer ação, enfim, tá? Às vezes, a gente tem, por exemplo, compostos da cannabis que também interagem com esse citocromo P450. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que toma gabapentina, eu tenho que saber que a gabapentina e o meu extrato de cannabis, ele vai competir pelo mesmo citocromo, esse P450.
Se eu tenho um paciente que ele toma uma alta dose de gabapentina e eu introduzo o óleo de cannabis, ele vai ter ataxia, ele vai ter incoordenação, ele vai ter alteração neurológica. Então eu tenho que conhecer dessas interações medicamentosas. Eu tenho que conhecer os compostos, até porque um simples omeprazol, ele pode interagir com a cannabis se eu não sei, se eu não preparar o meu tutor, se eu não preparar o paciente. Então eu tenho que conhecer muito bem das interações medicamentosas. E se a gente pegar a lista de interações medicamentosas, a gente tem mais de 300 medicações que interagem com a cannabis. Então, a cannabis diminui a resistência à insulina. Ela pode causar uma hipoglicemia, dependendo do que eu utilizar naquele paciente. Ela pode causar uma maior, baixar muito a pressão daquele paciente, né? A Gisele Tami, ela que tem o habeas corpus aqui, ela estava contando em uma das aulas que ela tava um tempo, né? Foi passar um tempo na casa da mãe, não levou o óleo, aquela coisa. Na hora que ela chegou em casa, ela tava tão desesperada atrás do óleo, ela utiliza pra câncer. Que ela chegou em casa, ela despejou um conta-gota inteiro, sem nem contar as gotas. Só que o óleo dela é extremamente forte, né? E ela tem pressão baixa. Quando ela entrou em contato com esse composto, ela desmaiou, tá? Por conta da alta quantidade que ela acabou entrando em contato, sendo que ela já tinha um problema prévio. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado ao estar indicando para os nossos pacientes, tá bom? E quando a gente fala de geriatria, também é muito importante a gente citar essa parte além de interações medicamentosas, também é muito importante, a gente tem que falar da alteração renal. Os óleos de cannabis, ele também causa sobrecarga hepática. Então, também tenho que tomar cuidado para o paciente que eu vou introduzir. Tá bom? Olha só. Efeitos colaterais. Eu tenho que saber que existem efeitos colaterais. Eu tenho que saber esperar efeitos colaterais. Então, quais são os possíveis efeitos colaterais? Sedação, ataxia, incoordenação, dependendo do caso, é positivo, mas aumentar muito o apetite. Enfim, são coisas que a gente pode, por exemplo, efeito colateral, elevar a FA, a LT, tá bom? Isso pro meu paciente idoso é muito importante também. Aumentar a create, aumentar a ureia, enfim. Hipersensibilidade. Gente, existe hipersensibilidade na cannabis? Existe. Eu nunca peguei, nunca ouvi nenhum colega pegando, nunca ouvi de nenhum médico, de nenhum professor que eu já tive falando que já pegou caso de hipersensibilidade. Mas a literatura relata hipersensibilidade por causa da administração da cannabis. Qual que é essa hipersensibilidade? Dentre elas é a hiperêmese, tá? Tem pessoas que entram, é mais comum, existem alguns relatos mais em adolescentes que utilizam sem necessidade, tá? Mas relatam uma crise de vômito bem intensa e de difícil controle, tá bom? E muito obrigada! Isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. A gente tem 10 minutinhos aí, eu quero mostrar algumas coisinhas ainda para vocês. Esse e-book eu tenho disponível para download e eu vou mostrar aqui para vocês o link para vocês acessarem, fazerem esse download. Então, olha lá, é só vocês irem lá na minha página que a gente vai ter o nosso link da bio, tá? Que é aquele linkzinho ali que tá circulado de forma maravilhosa com uma seta linda que eu fiz. Vocês vão acessar esse Linktree e vocês vão acessar esta página, tá? Eu acho que fica meio distorcida aí pra vocês. Mas, primeiro de tudo, a gente tem o link que leva no curso de medicina canabinoide. A gente tem o link que leva pra Amice. Embaixo nós temos o nosso canal do YouTube, onde todas as nossas lives estão, inclusive as lives que já gravamos, as anteriores estão todas disponíveis lá. Tem live até de Covid, gente. Tem o nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso grupo do WhatsApp pra gente bater um montão de papo, pra gente conversar bastante, a gente falar sobre tudo. Pode colocar todas as suas dúvidas lá no grupo do WhatsApp. A minha equipe também tá lá e vai dar todo o suporte. Eu tô sempre lá no grupo conversando também com os pacientes, com o pessoal. Mando um montão de áudio, porque correria é assim mesmo. Então eu mando um montão de áudio. E por último lá, o último link, e-book gratuito.
Nesse link tem o e-book gratuito e tem uma aula gratuita para vocês aprenderem mais ainda sobre cannabis, tá bom? Eu espero que, para quem esteja aí me assistindo pela primeira vez, que tenha gostado. Quem não é a minha primeira vez, gosto bastante de ver toda a interação aí, o pessoal tá sempre presente, agradeço, muita gratidão mesmo, de coração. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários pra gente rapidinho, que a gente faz um bate-bola aí. A Marlene e a Renata aí, obrigada, meninas. Cannabis é um assunto ancestral, contemporâneo. Muito temos que estudar e desmistificar ainda, muito. A Pacan, saludos desde Paraguai, graças. Vou pra ir pra estudar, hein? Quero sair do Brasil pra estudar. Gente, a nossa live de sexta-feira vai ser com a doutora Carolina Zambrana. A doutora Carolina Zambrana, ela é uma médica parceira da nossa associação. Ela faz um desconto para os nossos pacientes. Ela recebe e acolhe muito bem, de uma forma muito humana, os nossos pacientes. Quem quiser, chama lá no Amice. Temos o WhatsApp, olha só, vou colocar aqui para vocês. Ih, não pegou o número, ficou escondido, eu acho. Deixa eu testar aqui na minha tela. Chamem a gente no WhatsApp. Quem não tá vendo aí o número no WhatsApp, que tampou. Eu sou uma negação para essas coisas mesmo. Deixa eu voltar pra outra tela que tá melhor. Chama a gente lá no Instagram da Amice, que a gente vai fazer o acolhimento de vocês. Eu vou levar todo mundo comigo, hein? Marlene e Renata, vou levar vocês para estudar comigo fora do Brasil. Gente, gratidão, muito obrigada. Eu encontro vocês na próxima live. Eu espero que vocês tenham gostado dessa imersão canábica, que vocês tenham gostado de vir conhecer um pouquinho do que é a medicina canabinoide. É uma medicina muito abrangente. É uma medicina, assim, milenar, gigantesca, que são muitas coisas que a gente tem que falar. São muitas coisas sendo descobertas todos os dias. São muitas coisas pra gente papear, que dariam, muitas horas. Nosso curso lá tem 30 horas. Imagina se a gente fosse conversar de tudo, e é resumido, tá bom? Obrigada. Ju, você também vai comigo. Eu não vou te deixar pra trás, Ju. Eu te levo sempre comigo. Gente, brigadão, gratidão, e a gente se encontra na próxima, tá bom? A Marlene colocou aí o número da Amice, 13997656937. Da próxima vez eu arrumo um jeitinho melhor, tá bom, gente? Chama a gente lá. Marlene é meu braço direito aí na associação, me ajuda muito, tá do meu lado aí da associação. Então, vocês falarem com a Marlene, vocês vão estar falando comigo também, tá bom, gente? Brigadão de coração e um beijo, até a próxima, até sexta!